Você acorda de manhã, coloca os pés no chão e percebe que seus tornozelos estão mais inchados que o normal. Talvez você pense que é só cansaço, que passou muito tempo em pé no dia anterior, ou que é apenas parte do envelhecimento. E na maioria das vezes, você está certo. Mas existe um momento em que esse inchaço deixa de ser apenas desconforto e passa a ser um aviso importante do seu corpo. Um aviso que pode estar relacionado ao seu coração. Vou explicar algo que muita gente não sabe. Seus tornozelos são como termômetros da sua circulação. Eles ficam na parte mais baixa do corpo, onde a gravidade puxa todo o líquido que não está circulando direito. Quando o sangue não volta para o coração com a eficiência que deveria, ele começa a se acumular nas pernas e nos pés. É como uma fila de carros parados em um engarrafamento. O líquido que deveria estar em movimento fica estagnado, e isso causa o inchaço. Agora preste atenção nisto. Na grande maioria dos casos, o inchaço nos tornozelos após os 50 anos acontece por insuficiência venosa crônica. Isso significa que as válvulas das veias das suas pernas, que deveriam empurrar o sangue de volta para cima, começam a enfraquecer. Estudos mostram que isso afeta entre 10 e 35% dos adultos, e o risco aumenta significativamente com a idade. Mais de 21% dos homens e 12% das mulheres acima de 50 anos têm esse problema. É comum, é tratável e geralmente não representa perigo imediato. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Existe uma diferença importante entre o inchaço causado por problemas nas veias e o inchaço causado por problemas no coração. E saber reconhecer essa diferença pode literalmente salvar sua vida. Quando o inchaço vem de insuficiência venosa, ele geralmente aparece no final do dia, depois de você ter ficado muito tempo em pé ou sentado. Você acorda de manhã e seus tornozelos estão normais ou quase normais. Conforme o dia passa, eles vão inchando. Quando você aperta com o dedo, fica uma marquinha que demora alguns segundos para sumir. Isso é o que chamamos de edema com cacifo. Suas pernas podem ficar pesadas, cansadas, e você pode notar veias mais salientes, ou até aquelas veias finas e arroxeadas na pele. Agora vou te contar o que acontece quando o problema está no coração. Quando seu coração não consegue bombear sangue com a força necessária, o sangue começa a se acumular não só nas pernas, mas em todo o sistema circulatório. É como se a bomba principal de uma casa começasse a falhar. A água não sobe direito e começa a transbordar nos pontos mais baixos. Pesquisas da Universidade de Harvard e de instituições europeias mostram que o inchaço nas pernas é um dos sinais mais importantes de insuficiência cardíaca em pessoas acima de 50 anos. E aqui está o mais interessante. O inchaço causado por problema cardíaco tem características específicas que você pode observar. Primeiro, ele não melhora muito durante a noite. Você acorda de manhã e seus tornozelos continuam inchados. Segundo, ele geralmente afeta os dois tornozelos de forma igual. Terceiro, e isso é muito importante, ele vem acompanhado de outros sinais. Você pode sentir falta de ar ao subir escadas ou fazer esforços que antes não te cansavam. Pode sentir cansaço extremo, como se suas baterias estivessem sempre descarregadas. Pode ter dificuldade para respirar quando está deitado, precisando usar 2 ou 3 travesseiros para dormir. Pode acordar no meio da noite com falta de ar. E pode ganhar peso rapidamente, 2 ou 3 quilos em poucos dias, sem ter mudado sua alimentação. Segundo estudos publicados pela Associação Americana do Coração, quando o inchaço nas pernas aparece junto com esses outros sintomas, a chance de estar relacionado a um problema cardíaco aumenta significativamente. Em um estudo com mais de 200 pacientes que procuraram atendimento por inchaço nas pernas, 23% tinham uma causa cardíaca. Isso significa que quase 1 em cada 4 pessoas com inchaço persistente nas pernas tinha um problema no coração que precisava de atenção médica. Agora você deve estar se perguntando:
O que exatamente acontece no coração que causa esse inchaço? Vou explicar de forma simples. Seu coração tem 4 câmaras, como 4 salas que trabalham em sincronia. O sangue entra pelas câmaras superiores, passa para as câmaras inferiores e é bombeado para todo o corpo. Quando o coração enfraquece, geralmente por pressão alta não controlada, por artérias entupidas, por diabetes ou simplesmente pelo desgaste natural dos anos, ele não consegue mais esvaziar essas câmaras completamente a cada batida. O sangue que deveria ser bombeado para frente começa a se acumular para trás. É como uma fila que não anda. Esse acúmulo aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos. Quando a pressão fica muito alta, o líquido que normalmente fica dentro dos vasos começa a vazar para os tecidos ao redor. E onde esse líquido se acumula primeiro? Nos tornozelos e nas pernas, porque a gravidade puxa tudo para baixo. Mas o corpo não fica parado diante desse problema. Ele tenta compensar. Seus rins percebem que o fluxo de sangue diminuiu e pensam que você está desidratado. Então eles começam a reter mais água e mais sódio, tentando aumentar o volume de sangue circulante. Só que isso piora a situação, porque agora há ainda mais líquido tentando circular em um sistema que já não está funcionando bem. É como tentar resolver um engarrafamento, colocando mais carros na estrada. Pesquisadores da Universidade do Porto, em Portugal, conduziram uma revisão sistemática sobre o consumo de sódio e potássio em pessoas idosas. Eles descobriram que o excesso de sódio na alimentação não só aumenta a pressão arterial, mas também piora significativamente a retenção de líquidos em pessoas com problemas cardíacos. O sódio funciona como uma esponja dentro do seu corpo. Cada grama de sal retém aproximadamente 100 mililitros de água. Se você consome muito sal, está literalmente encharcando seus tecidos. E aqui entra algo que pode fazer uma diferença enorme na sua qualidade de vida. O equilíbrio entre sódio e potássio no seu corpo é fundamental para controlar a retenção de líquidos. Estudos publicados pela Agência de Pesquisa e Qualidade em Saúde dos Estados Unidos mostram que aumentar o consumo de potássio enquanto reduz o sódio pode ajudar significativamente a diminuir o inchaço e a pressão arterial em pessoas acima de 50 anos. O potássio funciona de forma oposta ao sódio. Enquanto o sódio retém água, o potássio ajuda seus rins a eliminarem o excesso de líquido. É como se o sódio fechasse as torneiras e o potássio as abrisse. A recomendação atual é consumir no máximo 2.300 mg de sódio por dia, o que equivale a aproximadamente uma colher de chá de sal. Para pessoas acima de 50 anos, esse limite cai para 1.500 mg. Enquanto isso, a meta de potássio é de 4.700 mg por dia. Agora vou te mostrar como alcançar isso de forma prática e acessível. Alimentos ricos em potássio incluem banana, batata doce, feijão branco, espinafre, abacate, salmão e água de coco natural. Uma banana média tem cerca de 400 mg de potássio. Uma batata doce média assada tem mais de 500 mg. Uma xícara de feijão branco cozido tem mais de 1.000 mg. Uma xícara de espinafre cozido tem mais de 800 mg. Mas atenção, se você tem problemas renais ou toma medicamentos para o coração, especialmente diuréticos poupadores de potássio, você precisa conversar com seu médico antes de aumentar significativamente o consumo de potássio. Em pessoas com função renal comprometida, o excesso de potássio pode se acumular no sangue e causar problemas sérios no ritmo cardíaco. Então, essa orientação vale para pessoas com rins funcionando normalmente. Agora, além de ajustar o equilíbrio de sódio e potássio, existem outras estratégias nutricionais que podem apoiar a redução do inchaço. Pesquisadores estudaram o efeito de alguns alimentos e ervas com propriedades diuréticas naturais. Diurético significa que ajuda o corpo a eliminar o excesso de líquido através da urina. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology investigou o mecanismo de ação da salsinha,
Os pesquisadores descobriram que a salsinha inibe a bomba de sódio e potássio nas células dos rins, o que leva a uma redução na reabsorção desses minerais e, consequentemente, a um aumento na eliminação de água pela urina. Isso significa que a salsinha tem um efeito diurético real e mensurável. Você pode preparar um chá de salsinha fresca de forma muito simples. Pegue um maço pequeno de salsinha fresca, lave bem e coloque em uma panela com 1 litro de água. Deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por mais 10 minutos. Coe e beba ao longo do dia, de preferência longe das refeições. Você pode tomar até 3 xícaras por dia. Mas se você estiver tomando medicamentos diuréticos prescritos pelo médico, converse com ele antes, porque a combinação pode potencializar o efeito e causar desidratação ou desequilíbrio de minerais. Outra planta que tem evidências científicas interessantes é o dente de leão. Uma revisão publicada na revista Molecules analisou os efeitos do dente de leão no sistema cardiovascular. Os pesquisadores encontraram que o dente de leão tem propriedades diuréticas e pode ajudar a reduzir a retenção de líquidos sem causar a perda excessiva de potássio, que alguns diuréticos farmacológicos causam. Você pode encontrar chá de dente de leão em lojas de produtos naturais. Prepare seguindo as instruções da embalagem, geralmente 1 colher de sopa da erva seca para 1 xícara de água fervente, deixando em infusão por 10 minutos. Mas vou ser muito claro com você. Essas abordagens nutricionais funcionam como apoio para casos leves de retenção de líquidos, especialmente quando o inchaço é causado por insuficiência venosa ou por ficar muito tempo na mesma posição. Elas não substituem o tratamento médico quando o problema é cardíaco. Se o seu coração está falhando, você precisa de medicamentos específicos prescritos por um cardiologista. Os diuréticos farmacológicos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os beta-bloqueadores e outros medicamentos para insuficiência cardíaca são essenciais e salvam vidas. A nutrição entra como complemento, não como substituto. Agora vou te ensinar algumas medidas práticas que fazem diferença real no dia a dia. A primeira e mais simples é a elevação das pernas. Estudos mostram que elevar as pernas acima do nível do coração, por 20 a 30 minutos, 3 vezes ao dia, ajuda significativamente a reduzir o inchaço. Quando você eleva as pernas, a gravidade trabalha a seu favor, facilitando o retorno do sangue e do líquido acumulado de volta para a circulação central. Você pode fazer isso deitando no sofá com as pernas apoiadas em almofadas, ou deitando na cama com os pés apoiados na parede. A segunda medida é o uso de meias de compressão. Uma revisão sistemática publicada no periódico BMC Geriatrics analisou vários estudos sobre o uso preventivo de meias de compressão em idosos com insuficiência venosa crônica e pernas inchadas. Os resultados mostraram que meias de compressão que exercem uma pressão de aproximadamente 20 milímetros de mercúrio na parte inferior da perna são capazes de aumentar a velocidade do fluxo sanguíneo venoso e prevenir o inchaço das pernas após períodos prolongados sentado ou em pé. As meias de compressão funcionam como um abraço firme e constante nas suas pernas. Elas comprimem as veias superficiais, forçando o sangue a fluir pelas veias mais profundas, que têm válvulas mais fortes. Isso melhora o retorno venoso e reduz o acúmulo de líquido. Você encontra essas meias em farmácias e lojas de produtos médicos. Existem diferentes níveis de compressão. Para prevenção e casos leves, a compressão de 15 a 20 milímetros de mercúrio é suficiente. Para casos mais intensos, pode ser necessário compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio. O ideal é que um profissional de saúde avalie qual o nível adequado para você. A terceira medida é o movimento. Ficar muito tempo parado, seja sentado ou em pé, é um dos maiores inimigos da circulação nas pernas. Quando você movimenta as pernas, os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba secundária, espremendo as veias e empurrando o sangue para cima. Por isso, se você precisa ficar sentado por muito tempo,
levante a cada hora e caminhe por alguns minutos. Se você precisa ficar em pé por muito tempo, movimente os pés para cima e para baixo, como se estivesse pisando em um pedal. Isso ativa a bomba muscular da panturrilha. Exercícios regulares também fazem uma diferença enorme. Caminhar 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, melhora significativamente a circulação e fortalece o coração. Estudos mostram que pessoas que mantêm atividade física regular têm menos episódios de inchaço nas pernas e melhor função cardíaca. Se você tem limitações de mobilidade, exercícios na água são excelentes, porque a pressão da água ajuda a reduzir o inchaço enquanto você se movimenta. Agora, vou te contar algo que muita gente não percebe. O ganho de peso rápido é um dos sinais mais importantes de que o inchaço pode estar relacionado ao coração. Se você subir na balança e perceber que ganhou 2 ou 3 quilos em 2 ou 3 dias, sem ter mudado sua alimentação, isso não é gordura, é líquido acumulado. E isso pode ser um sinal de que seu coração está tendo dificuldade para bombear o sangue adequadamente. Nesse caso, você precisa procurar atendimento médico rapidamente. Outro sinal importante é a falta de ar. Se você perceber que está ficando sem fôlego ao fazer atividades que antes não te cansavam, como subir um lance de escadas, caminhar até o mercado ou até mesmo tomar banho, isso pode indicar que seu coração não está conseguindo fornecer oxigênio suficiente para o seu corpo. Quando a falta de ar vem junto com o inchaço nas pernas, a probabilidade de ser um problema cardíaco aumenta muito. Preste atenção também se você começar a ter dificuldade para respirar quando está deitado. Isso acontece porque, quando você se deita, o líquido que estava acumulado nas pernas se redistribui pelo corpo e pode começar a se acumular nos pulmões. Muitas pessoas com insuficiência cardíaca precisam dormir com 2 ou 3 travesseiros para conseguir respirar melhor. Se isso está acontecendo com você, não ignore. Procure um médico. Tosse seca persistente, especialmente à noite, também pode ser um sinal. Quando há líquido acumulado nos pulmões, o corpo tenta expelir através da tosse. Muitas pessoas acham que é apenas uma gripe ou alergia, mas se a tosse persiste por semanas e vem acompanhada de inchaço nas pernas e falta de ar, pode ser insuficiência cardíaca. Agora, se você já foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, ou se você tem fatores de risco importantes como pressão alta, diabetes, histórico de infarto ou doença arterial coronariana, você precisa monitorar seus tornozelos diariamente. Faça disso um hábito. Toda manhã, ao acordar, observe seus tornozelos, aperte com o dedo e veja se fica a marca. Compare um dia com o outro. Se você perceber que o inchaço está aumentando progressivamente, mesmo que você esteja tomando seus medicamentos corretamente, isso pode significar que seu tratamento precisa ser ajustado. Converse com seu cardiologista. Vou te dar um exemplo prático de como a nutrição pode complementar o tratamento médico. Imagine uma pessoa de 60 anos com insuficiência cardíaca leve, tomando medicamentos prescritos pelo cardiologista. Essa pessoa começa a reduzir o sal na alimentação, parando de adicionar sal na comida e evitando alimentos industrializados ricos em sódio, como embutidos, enlatados, temperos prontos e salgadinhos. Ao mesmo tempo, ela aumenta o consumo de alimentos ricos em potássio, como banana, batata doce, feijão e verduras. Ela passa a tomar um chá de salsinha pela manhã. Ela eleva as pernas 3 vezes ao dia por 30 minutos. Ela usa meias de compressão durante o dia. E ela caminha 30 minutos todas as manhãs. Estudos mostram que essa combinação de medidas pode reduzir significativamente o inchaço nas pernas, melhorar a qualidade de vida e até diminuir a necessidade de aumentar as doses dos medicamentos diuréticos. Mas isso só funciona quando a pessoa mantém o acompanhamento médico regular e não interrompe os medicamentos por conta própria. A nutrição e os hábitos de vida apoiam o tratamento, mas não o substituem. Agora, se você está lendo isso e percebendo que tem inchaço nos tornozelos, mas nunca investigou a causa,
vou te dar um roteiro do que fazer. Primeiro, observe o padrão do inchaço. Ele aparece no final do dia e melhora pela manhã. Ou ele está presente o tempo todo? Ele afeta os dois tornozelos igualmente ou é mais em um lado? Você tem outros sintomas como falta de ar, cansaço extremo ou dificuldade para respirar deitado. Se o inchaço é leve, aparece só no final do dia, melhora com repouso e você não tem outros sintomas, a causa mais provável é insuficiência venosa. Nesse caso, você pode começar com as medidas que eu te ensinei. Reduzir sal, aumentar potássio, elevar as pernas, usar meias de compressão e se movimentar mais. Mas mesmo assim, vale a pena consultar um médico para confirmar o diagnóstico e descartar outras causas. Se o inchaço é persistente, não melhora com repouso, afeta os dois lados igualmente e vem acompanhado de falta de ar, cansaço ou dificuldade para respirar deitado, você precisa procurar um médico rapidamente. Não espere. Esses sinais podem indicar insuficiência cardíaca e quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento começarem, melhor será o resultado. O médico provavelmente vai pedir alguns exames. Um exame de sangue chamado BNP, ou NT-proBNP, pode mostrar se seu coração está sob estresse. Níveis elevados desses marcadores indicam que o coração está tendo dificuldade para bombear sangue. Um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, mostra como as câmaras cardíacas estão funcionando, se há válvulas com problemas e qual a força de bombeamento do coração. Um eletrocardiograma pode mostrar alterações no ritmo cardíaco ou sinais de sobrecarga, e um raio-x de tórax pode mostrar se há líquido acumulado nos pulmões. Com esses exames, o médico consegue determinar se o inchaço é causado por problema cardíaco, problema venoso, problema renal, problema hepático ou outra causa. E a partir daí, o tratamento adequado pode ser iniciado. Agora vou te contar algo que pode te dar esperança. Insuficiência cardíaca não é uma sentença de morte. Com o tratamento adequado, mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico regular, muitas pessoas vivem anos com boa qualidade de vida. Os medicamentos modernos para insuficiência cardíaca são muito eficazes. Eles ajudam o coração a bombear melhor, reduzem a retenção de líquidos, diminuem a pressão arterial e protegem o coração de danos progressivos. E aqui está algo importante. Estudos mostram que pessoas que combinam o tratamento médico com mudanças no estilo de vida têm resultados muito melhores do que aquelas que só tomam os medicamentos. Reduzir o sal, controlar o peso, fazer exercícios regulares, parar de fumar, controlar o estresse e dormir bem fazem uma diferença real na progressão da doença. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja pensando: será que eu tenho um problema no coração e não sei? Vou te dar alguns números para você refletir. Segundo a Associação Americana do Coração, mais de 6 milhões de adultos nos Estados Unidos têm insuficiência cardíaca. No Brasil, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas vivam com essa condição. E muitas delas não sabem, porque os sintomas no início são sutis e facilmente confundidos com envelhecimento normal ou cansaço. Mas existe uma diferença entre envelhecimento normal e doença. É normal sentir um pouco mais de cansaço aos 60 anos do que aos 30. Mas não é normal ficar sem fôlego ao subir um lance de escadas. É normal ter menos energia do que quando era jovem. Mas não é normal sentir que suas baterias estão sempre descarregadas, mesmo depois de uma noite de sono. É normal ter algum inchaço nas pernas depois de um dia inteiro em pé. Mas não é normal acordar com os tornozelos inchados todos os dias. Se você tem dúvidas, procure um médico. É melhor investigar e descobrir que não é nada grave do que ignorar e deixar um problema sério progredir. A medicina preventiva existe exatamente para isso, para identificar problemas no início, quando o tratamento é mais simples e mais eficaz. Agora vou resumir os pontos principais que você precisa lembrar. Primeiro, inchaço nos tornozelos. Após os 50 anos é comum e, na maioria das vezes, é causado por insuficiência venosa.
não por problema cardíaco. Segundo, você pode diferenciar observando o padrão do inchaço e a presença de outros sintomas. Terceiro, se o inchaço é persistente, não melhora com repouso, afeta os dois lados e vem com falta de ar ou cansaço extremo, procure um médico rapidamente. Quarto, reduzir sódio e aumentar potássio na alimentação pode ajudar significativamente a controlar a retenção de líquidos. Quinto, elevar as pernas, usar meias de compressão e se movimentar regularmente são medidas simples e eficazes. Sexto, chás de salsinha e dente de leão podem apoiar a eliminação de líquidos em casos leves, mas não substituem tratamento médico. Sétimo, se você tem insuficiência cardíaca diagnosticada, a nutrição e os hábitos de vida complementam o tratamento médico, mas nunca o substituem. E oitavo, monitorar seus tornozelos diariamente e observar mudanças pode salvar sua vida. Seus tornozelos falam com você todos os dias. Eles te mostram como está sua circulação, como está seu coração, como está o equilíbrio de líquidos no seu corpo. Aprender a ouvir esses sinais é uma forma de cuidar de si mesmo com inteligência e responsabilidade. E se você conhece alguém que tem inchaço persistente nas pernas, compartilhe essas informações. Muitas vezes, uma conversa simples pode fazer a diferença entre ignorar um sintoma importante e buscar ajuda a tempo. Cuidar da saúde não é só responsabilidade individual, é também um ato de amor com as pessoas ao nosso redor. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.